1 aos Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem do mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Paulo está falando aqui sobre o povo de Israel quando estava na peregrinação pelo deserto. Por causa da desobediência, muitos deles morreram no deserto. Versículo 6: e essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles lá cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Versículo 12: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Vamos repetir todos juntos esse versículo? Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que as possais suportar. Aquele, pois, que cuida estar em pé, veja, não caia. Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Irmãos, a gente sempre prega, a gente sempre fala sobre os heróis da fé, né? Eu mesmo já preguei, muitos pregadores pregam às vezes, ou quase sempre, sobre os heróis da fé. Mas a Bíblia também fala sobre aqueles fracassados na fé. Então, da mesma maneira que tem os heróis da fé, tem aqueles fracassados na fé. E a Bíblia Sagrada, ela mostra para a gente vários exemplos de pessoas que fracassaram na fé. Tem aqueles que venceram, tem aqueles que foram vencedores, foram abençoados, e etc, 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 etc. Mas a Bíblia também menciona os fracassados na fé. Aqui, por exemplo, no texto que nós acabamos de ler, fala sobre o próprio povo de Israel, que fracassou no deserto. O povo de Israel foi tirado do Egito. O povo de Israel foi tirado do Egito em direção à terra prometida, em direção à terra de Canaã, com o objetivo de chegarem até a terra de Canaã. Não é isso, pastor Nelson? Deus tirou o povo de Israel do Egito com o objetivo de colocá-los na terra de Canaã. Mas por causa da idolatria, vocês viram aqui versículos 1, 2, 3, 4, 5, por causa da idolatria, por causa da prostituição,
por causa da avareza, por causa de outras coisas que nós poderíamos citar aqui. Aquela geração que saiu do Egito, morreu no deserto. Quem entrou na terra prometida foi uma nova geração, exceto Josué e Calebe, né? Que saíram do Egito. Por quê? Por causa do fracasso. Eles fracassaram na fé. Durante a caminhada em direção à terra prometida, eles fracassaram na fé. Eles desobedeceram a Deus, eles fizeram aquilo que não era certo fazer, eles prostituíram, desobedeceram, desagradaram a Deus, desobedeceram as ordens de Deus, desobedeceram os mandamentos de Deus, e o que aconteceu? Não entraram na terra prometida, fracassaram durante a caminhada do deserto. Então, irmãos, esse é apenas um dos exemplos, mas na Bíblia nós temos outros grandes exemplos de grandes nomes que fracassaram. Alguns até se arrependeram, mas outros não se arrependeram, mas pelo menos a maioria se arrependeu e tomou uma atitude diante do Senhor. Então, como nós lemos esse texto e estamos falando sobre os fracassados hoje, irmãos, o tema que nós vamos desenvolver hoje é os riscos do fracasso na fé. Os riscos do fracasso na fé. Primeiro, fracasso causado pelo amor aos bens materiais. Fracasso causado pelo amor, destaque bem essa palavra, amor. Não é à toa que essa palavra está aí. Fracasso causado pelo amor aos bens materiais. Ter bens materiais é pecado, Marcelo? É, Cidinha? É, Léo? Não. Irmãos, ter bens materiais não é pecado, não. A pessoa ter dinheiro não é pecado. A pessoa ter fazenda não é pecado, desde que seja conseguido de forma lícita, honesta, né? É bênção de Deus. A pessoa ter um carro bonito não é pecado, não, é bênção de Deus, desde que seja conseguido de forma lícita, não é? Irmãos, o dinheiro não é pecado também, desde que é conseguido de forma lícita também. Irmãos, agora a Bíblia Sagrada, ela fala que, nós vamos ver aqui mais para frente, né? Um texto que fala aqui sobre o amor ao dinheiro que é pecado. A pessoa amar a propriedade, amar a fazenda, amar o dinheiro, amar o sítio, amar o carro, mais do que a Deus, aí sim se torna pecado. Amém, irmãos? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz que o dinheiro é a causa de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. É a pessoa amar, colocar o coração, colocar aquilo ali em primeiro lugar, não é? Deixar as coisas de Deus por causa daquilo ali, abandonar a igreja por causa daquilo ali, assim, isso sim é pecado diante de Deus. Então, irmãos, fracasso causado pelo amor aos bens materiais. Irmãos, um dos exemplos que a gente vê na Bíblia é o Acã. Quem aqui já viu falar em Acã? Pode olhar na sua Bíblia aí, em Josué capítulo 7, versículo 1, aí está a história de Acã. Irmãos, Acã, ele era um dos cidadãos de Israel, e a Bíblia Sagrada diz que após Israel vencer o exército de Jericó, Deus havia dito para Israel, dizer assim: olha,
dizendo assim: vocês não peguem nada. Não peguem nada, não peguem ouro, não peguem prata, não peguem objeto nenhum de Jericó. Não peguem não, porque tudo que vocês pegarem vai ser para o templo de Deus, vai ser para a causa de Deus. Os pertences de Jericó serão para a provisão da minha casa, para a casa de Deus. Josué capítulo 6 e Josué capítulo 7. Mas existia um homem em Israel chamado Acã, que quando ele viu aquelas coisas maravilhosas na frente dele, ele não resistiu. A Bíblia Sagrada diz que ele viu o quê? Uma capa babilônica. O que mais ele viu? Ele viu uma barra de ouro. Ele viu 200 ciclos de prata, eu acho que tinha muito mais, né? Mas foi o que ele pôde pegar, que ele aguentou pegar. Mas ele viu uma capa babilônica, ele viu prata, ele viu ouro, e o que aconteceu? Ele não conseguiu resistir, ele não resistiu. Ele sabia que não era para pegar? Sabia. Deus havia falado para Israel que não era para pegar nada, porque tudo deveria ser destinado ao tesouro da casa do Senhor. Mas irmãos, quando Acã, ele viu aquela prata, ele viu aquele ouro, ele viu aquela capa babilônica, ele não resistiu. Ele foi lá, pegou, levou para a tenda, enfiou debaixo da tenda e escondeu lá. Como que ninguém viu? Naquela época não tinha câmeras, né? Não tinha câmeras para pegar essas coisas. Não tinha nada dessa tecnologia que tem hoje, né? Naquela época. Então ele achou que ninguém havia visto. Ele esqueceu que como é que fala assim? Maior do que quem inventou a câmera estava lá, né? E estava vendo todas as coisas. Não precisava de câmera para ver nada. Deus estava ali vendo todas as coisas. Deus estava enxergando todas as coisas, não é? Irmãos, e o que aconteceu? Deus observou aquilo e ficou quietinho. Não se manifestou. Deus ficou quietinho, né? Deixou o barco correr. Aí Israel foi lutar contra o exército de Ai. Eles haviam guerreado contra Jericó, ganharam a guerra. Acã pegou esses objetos todos que eu falei, escondeu debaixo da tenda dele, e depois Israel foi pelejar contra Ai, o exército de Ai. Ai era uma pequena cidade. Irmãos, e o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Israel foi derrotado. Com um exército muito menor, o exército de Ai venceu o exército de Jericó. Inclusive eles menosprezaram. Leia isso na sua Bíblia, Josué 6 e 7. Israel menosprezou o exército de Ai. Não precisa ir nem todo mundo não. Vai apenas um grupo lá, não vai ser necessário sacrificar todo mundo não. Vamos em um grupinho pequeno que a gente vai ganhar a luta contra o exército de Ai. Mas irmãos, para surpresa deles, o que foi que aconteceu? Eles foram derrotados, eles tiveram que fugir diante do pequeno exército de Ai. Aquele exército grandão, maravilhoso de Israel, teve que fugir de diante do exército pequenininho e fraquinho de Ai. E aquilo ali, irmãos, causou um negócio em Josué, né? É Josué, né? Causou um negócio no meu xará lá. E ele não ficou em paz diante daquela situação. Ele não ficou. E Josué começou a lutar com Deus. Mas Senhor, não é possível um negócio desse. O Senhor disse que estaria conosco. O Senhor disse que estaria com a gente.
O Senhor disse que estaria conosco diante de todas as pelejas, diante de todas as guerras que nós estivéssemos. O Senhor estaria conosco e nós seríamos vitoriosos na tua presença. E de repente a gente vai lutar contra Ai e a gente é derrotado. Senhor, alguma coisa aconteceu, alguma coisa não está certa, alguma coisa está errada, Senhor. Josué colocou-se de joelhos diante do Senhor, ele orou a Deus, pode olhar na sua Bíblia aí, ele orou a Deus, ele perguntou para Deus, o que é, Senhor, que aconteceu? O que é que aconteceu diante dessa situação? A gente perdeu a guerra para um exército pequenininho, fraquinho. Aí Deus fala para Josué assim, Josué, tem pecado no meio do meu povo. Alguém fez o que não era para fazer. Alguém me desobedeceu. E é por isso que o exército de Israel perdeu a guerra, perdeu a batalha. Ninguém viu, mas eu vi. Não foi filmado por câmera nenhuma, mas eu vi o pecado. E agora, quem é que pecou? Agora vem a pergunta, quem que pecou para que Israel perdesse a guerra? Aí Deus disse para Josué também, quem foi que pecou? Foi Acã. Deus vê todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. Foi Acã que fez o que era errado diante dos olhos do Senhor. Foi Acã. Acã tomou para si uma boa capa babilônica. Acã tomou para si 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de 50 ciclos. Josué capítulo 7, versículo 21. Irmãos, Deus disse para Josué, olha, Acã pecou contra mim vergonhosamente, e eu me retirei do meio do meu povo. Irmãos, Acã, ele foi a causa da derrota de Israel. Ele desobedeceu a Deus. E qual foi o resultado da desobediência? Acã foi apedrejado. E não somente ele, mas a família pagou pelo pecado de Acã. Olha que coisa terrível. Irmãos, não só Acã teve que ser levado para fora do arraial e ser apedrejado. Lê aí na sua Bíblia. Mas a família toda de Acã pagou pelo preço do pecado de Acã. Irmãos, muitas vezes a família paga pelo pecado do pai, pelo pecado da mãe, ou pelo pecado de alguém que está no meio da família. A família toda, ela pode pagar pelo pecado. É verdade, aconteceu isso com Acã. Aconteceu isso com Acã. Aconteceu isso com Acã. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós vamos ver outros nomes aqui também, de pessoas que desobedeceram. Então, irmãos, Acã, ele foi um exemplo de fracasso. Ele atraiu a maldição divina sobre o povo de Deus, porque ele se deixou dominar pelo amor aos bens materiais. É sobre isso que nós estamos falando, irmãos. O amor pelos bens materiais pode levar uma pessoa ao fracasso, pode levar uma pessoa à derrota, pode levar a pessoa à sucumbência, sim, pode distanciar uma pessoa do caminho de Deus. Às vezes a pessoa é um crente. Quando eu falo crente, é aquele que crê em Deus, que crê em Deus. Não é no sentido pejorativo que muitos usam lá fora, não. Quando eu falo crente, aquele que crê em Deus, que vive na presença de Deus. Irmãos, quantos crentes que se desviam da igreja porque ficaram ricos? Quantos que se desviam da igreja porque comprou um carro novo? Quantos que se desviam da igreja porque ganharam um bom dinheiro? Agora não precisa vir mais na igreja, né? Agora a prioridade são outras coisas, não é mais Deus e nem a igreja.
Quantos que por causa de propriedades, irmãos, se tornam avarentos, mesquinhos, se afastam dos caminhos de Deus e se afastam da igreja do Senhor. Então, irmãos, isso que eu disse para vocês, o amor para com os bens materiais pode levar uma pessoa ao fracasso. Nós temos aqui o exemplo de Acã. Ainda hoje, muitos servos de Deus têm fracassado pelo mesmo motivo que Acã fracassou. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Vocês estão vendo aí? Muitos, por causa dessa cobiça, se desviaram da fé. Você pode conhecer alguém, como eu estou dizendo aqui. Para a gente terminar o culto às 8 horas em ponto, vamos ver o segundo motivo de fracasso. A segunda causa de fracasso de pessoas, um exemplo, vamos ver alguns exemplos de fracassados. Fracasso causado pela falta de vigilância e falta de perseverança. Nós estamos vendo alguns motivos do fracasso. O primeiro, o amor pelos bens materiais. O segundo, o fracasso por causa da desobediência e também por falta de perseverança na presença de Deus. Fracasso causado pela falta de vigilância e perseverança. Irmãos, outro exemplo foi Gideão. Gideão, pastor, a gente prega tanto sobre Gideão, que Gideão destruiu um grande exército com apenas 300 homens. A gente cita Gideão como uma pessoa assim, acima de qualquer suspeita. Você conhece a história toda de Gideão? Conhece a história toda de Gideão? Então eu vou contar para você agora que mesmo uma pessoa como Gideão pode fracassar na fé. Pode ter um deslize na fé. Hoje na escola dominical nós o pastor Nelson falou aqui na escola sobre Davi, um grande homem de Deus que deu um escorregão feio, fracassou. Depois ele se arrependeu, pediu perdão para Deus, lá no Salmo 51, Deus o perdoou e ele voltou a ser uma bênção de novo, mas ele passou por um período desviado da fé, ele perdeu a alegria da sua salvação. Irmãos, e Gideão? Irmãos, Gideão foi grandemente usado por Deus com apenas 300 homens. Ele venceu um exército de 135 mil soldados. Gideão foi um vencedor com apenas 300 homens. Porém, Gideão, ele não perseverou e ele nem vigiou na presença de Deus. A palavra de Deus diz que convidaram Gideão. Olha que coisa interessante. Gideão, ele foi convidado para ser rei. Ele não aceitou ser rei, mas ele pediu para si. Ele pediu para ele não aceitou ser rei, mas ele pediu 1.200 ciclos de ouro, mais ornamentos, mais pulseiras, mais vestes de púrpura que traziam os reis. Ele não quis ser rei, mas ele queria andar como rei, vestir como rei. Juízes capítulo 8, versículo 26. Irmãos, fora as correntes que estavam no pescoço dos camelos, ele quis o ouro, ele quis a prata, ele quis a veste, ele quis os colares que os camelos carregavam, ele queria as pulseiras que os reis carregavam também. A Bíblia diz em Juízes 8:26, a Bíblia diz que com aquele ouro, sabe o que Gideão fez? Ele fez um santuário para um culto idólatra. O Gideão que vocês conhecem,
Juízes 8, 27, olha aí na sua Bíblia. Juízes 8, 27. Aquele mesmo que venceu um exército com apenas 300 homens, não vigiou, não tomou cuidado, não ficou de olhos atentos, não ficou atento para a tentação do diabo, do capeta. O que Gideão fez? Pediu todo esse material aqui, mas não foi para outro objetivo, foi para construir um santuário a um Deus idólatra, um culto idólatra. Irmãos, o pai de Gideão já havia sido idólatra, agora Gideão caiu no mesmo pecado da idolatria. Então, irmãos, o homem, ele pode fracassar na fé por falta de vigilância e por falta de perseverança na presença do Senhor. Irmãos, olha que coisa interessante, Gideão, ele não vigiou, ele não cultivou a dependência de Deus, e ele teve um fim terrível. A liderança caiu no momento em que o povo mais precisava de um líder abençoado, forte, levantado pelo próprio Deus. Então eu gostaria de dizer para você, que hoje nós corremos esse risco também. Eu corro esse risco também. Você corre esse risco também. Mas eu oro todo dia, eu vigio, eu jejuo todo dia, eu vou na igreja todo dia, eu leio a Bíblia todo dia. Faz muito bem de fazer tudo isso, faz muito bem, mas cuidado, vigie, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. O que diz a Bíblia? Aquele que perseverar até o fim será salvo. O que a Bíblia diz? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. E esse texto que eu acabei de citar diz assim: muitos dirão para Deus: oh Senhor, mas eu orava, eu jejuava, eu expulsava demônio. Jesus vai dizer assim: não vos conheço. Então, irmãos, temos que orar? Lógico que temos. Temos que ler a Bíblia? Claro que temos. Temos que orar muito? Temos também. Temos que vir à igreja? Temos que vir à igreja também. Mas nós precisamos vigiar, irmãos, vigiar, porque o diabo, ele pode dar uma rasteira na hora que nós menos esperamos. Ele pode dar uma rasteira. Ele já deu rasteira em muitos homens de Deus, inclusive pastores, missionários, presbíteros. Ele já deu rasteira em muitos diáconos, lideranças de igreja. Deixou de vigiar, se tornou um alvo do inimigo. Deixou de vigiar. Então toma cuidado, vigia. Quantos já foram homens de Deus, usados por Deus, e hoje não são mais? Quantos já fizeram a Deus votos de obediência e não perseveraram, porque foram presos pelas argolas do pecado, do ouro, do sexo, do orgulho, da indiferença? Não seja como Gideão, seja como um vencedor na presença de Deus. No Novo Testamento tem algum exemplo? Tem também. Tem também. No Novo Testamento tem muitos exemplos de homens também que fracassaram, porque não foram vigilantes e perseverantes na presença de Deus, ou até mesmo deram mais valor aos bens materiais. Tem também no Novo Testamento, não é só no Antigo não. Já estamos terminando, eu prometi que eu vou terminar às 8. Olha o que diz aqui a palavra, 2 Timóteo 4, versículo 10. Aqui a gente gosta de ler a Bíblia, né, pastor Nelson? A gente gosta de ler a Bíblia. Eu até gosto que o crente fica com a Bíblia aberta em cima da perna aí, para ficar acompanhando os textos, para de repente, né, não achar que o pastor está falando alguma mentira aqui na frente, está falando alguma coisa errada aqui na frente. Fique com a Bíblia aberta, para você ler os textos. A gente agora está sem o data show, né, pastor Nelson, por enquanto.
Pastor Nelson, ele põe os versículos lá, né, na parede, fica legal, mas por enquanto ainda não podemos. 2 Timóteo 4, versículo 10, quem achou diz amém? Porque Demas, isso é Paulo que está dizendo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas, amando o quê? O presente século, quer dizer, amando o pecado, amando o presente século, amando o mundo, o mundanismo, ele me deixou e voltou para Tessalônica. Está vendo aí? Vamos ver outro. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15, aí mesmo. 2 Timóteo 1, 15. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Olha que coisa, Paulo dizendo para Timóteo: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Me abandonaram, me deixaram, não tiveram coragem de seguir firme até o fim, abandonaram-me, ou me abandonaram. Vamos ver outro texto, João capítulo 6, 66, João capítulo 6, versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Isso é Jesus que está dizendo, João 6,66, à vista disso, muitos dos seus, olha aqui, muitos dos seus discípulos. O que é discípulo? Seguidor de Jesus. Vamos trocar em outras palavras então? Vamos trocar em outras palavras. Está à vista disso, muitos dos meus seguidores me abandonaram e já não andaram comigo, já não andaram com Jesus, já não andaram com Ele. Eram discípulos, eram seguidores de Jesus e abandonaram a Jesus. Aquele texto, né, que diz que quando Jesus viu a multidão indo embora, Jesus olhou para os seus discípulos e disse: quereis vós também retirar-vos? O que foi que Pedro respondeu? Para quem iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então, meu querido, tome cuidado, vamos vigiar na presença de Deus. O fracasso de alguns não significa que todos serão fracassados. Nós vemos João Batista, ele não fracassou, mesmo diante das ameaças. João Batista não fracassou. Chegou ao ponto de acontecer o que com João Batista? Foi decapitado. A cabeça de João foi levado dentro de uma bandeja para uma festa onde estava Herodes e Herodias. A cabeça de João Batista, e ele não abandonou Jesus, ele não negou a fé, mesmo diante de ser decapitado, mesmo diante da faca para ser decapitado, João Batista não voltou atrás. Amém, irmãos? Foi diferente de Gideão, foi diferente de Acã, foi diferente daquele povo que morreu lá no deserto, sem entrar na terra prometida. A Bíblia diz que João Batista, ele preferiu ser decapitado, mas ele não abandonou Jesus, ele não abandonou a sua fé. Ele foi perseguido por Herodias, ele foi perseguido por Herodes, pelos religiosos da sua época, mas ele enfrentou todos eles, crendo na vitória, mesmo no vale da sombra da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos lembrar de outro, Daniel, irmãos, quando ele propôs não se contaminar com as iguarias do rei, ele foi jogado na cova dos leões, mas ele permaneceu firme na fé, não abandonou a fé,
não se deu por fracassado diante de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego foram parar na fornalha de fogo ardente, mas permaneceram até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus, ele foi para o Calvário, mas não voltou atrás. E você? E nós? Será que nós estamos dispostos a ir até o fim? O diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Ele está aí. Eu disse esses dias atrás, principalmente ele sabendo que a volta de Jesus está próxima. Principalmente ele sabendo que o arrebatamento da igreja está mais próximo do que nós imaginamos. Agora é que ele está mais perseguindo a igreja, perseguindo os servos de Deus, para derrubá-los e para destruir a igreja. Mas a Bíblia Sagrada diz o quê? Aquele que perseverar até o fim será salvo.